A IRB divulgou os números de novembro com lucro de 24 milhões de reais, revertendo o prejuízo que ela teve no mesmo período do ano passado, e as ações já estão subindo aqui mais do que 5% no início do pregão de hoje. Será que o Luiz Barsi estava certo de novo? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo de investimento, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Então a IRB trouxe os dados operacionais agora de novembro de 23, lembrando que ela está divulgando os números mensalmente justamente para trazer mais transparência para o mercado devido a todo o problema que aconteceu no passado, a fraude, etc. Então ela trouxe sim um lucro, né, reverteu o prejuízo e ela vem melhorando os números nos últimos trimestres. Então ela saiu de prejuízos altíssimos em 2022, de 373 milhões, quase 300 milhões no terceiro trimestre, para estar lucrando aqui no terceiro trimestre de 23, cerca de 48 milhões. O foco desse vídeo não vai ser explicar sobre a IRB, a gente tem vídeos aqui no canal, se vocês buscarem aqui a IRB, vocês vão encontrar uma análise completa aqui, inclusive no meio daquela confusão da fraude, e também outros vídeos onde a gente conversa um pouco sobre a IRB, sobre o que fazer, sobre as lições que a gente tirou daquela situação. Mesmo com essa melhora, né, mesmo com a melhora aqui no lucro, as ações ainda acumulam queda desde o IPO ali de mais de 95%. E quando a gente pega desde o topo ali, caiu mais de 96%. E no último ano subiu aí 30% justamente por conta dessa melhora aqui nos resultados da empresa. O que eu quero fazer nesse vídeo é analisar esses dados operacionais da IRB, chamar atenção aqui para alguns números e mostrar para vocês o porquê que eu ainda estou bem cético aqui, de certa forma até pessimista com o investimento em IRB, apesar aí do grande investidor do Luiz Barsi acreditar na empresa, investir na empresa e ter ali o seu dinheiro investido na empresa. Então, pessoal, aqui a gente tem a planilha que a própria a IRB divulga aqui mensalmente, então ela tem aqui vários dados acumulados no mês, os dados do trimestre, e aqui a gente já consegue ver justamente o lucro líquido que está ali na matéria, que são os 24 milhões de reais em novembro de 2023. Então tem bastante informação interessante aqui nessa planilha, mas o que mais me interessa eu já deixei grifado aqui em amarelo para a gente conseguir dar uma olhada melhor. Então a gente consegue ver que nos últimos meses aqui de 2023, a IRB vem sim lucrando, então praticamente ali tirando maio, com exceção a maio de 23, ela lucrou todos os meses desse ano, então foi um ano verdadeiramente de recuperação, e nos 11 meses de 2023 ela lucrou aqui cerca de 110 milhões de reais. Olhando o índice de sinistralidade, a gente vê que a IRB também melhorou bastante, então em 2022 ela tinha ali um acumulado de 104%, ou seja, custava mais para ela operar ali os seguros dela do que efetivamente ela tinha de receita e de prêmios emitidos. Então ela acabava sendo uma empresa não lucrativa, né? Deu um prejuízo aqui de 630 milhões em 2022 e veio melhorando ao longo de 23. Já no primeiro trimestre a sinistralidade caiu para 77%, caiu no segundo trimestre também. No terceiro trimestre deu uma alta que subiu um pouquinho, mas vai fechar o ano, deve fechar o ano aqui com uma sinistralidade mais próxima dos 71%, dos 72%, o que é um nível bem mais aceitável e bem melhor do que no ano passado. Então a sinistralidade também melhorou um pouco. Quando a gente olha aqui o índice combinado, a gente também vê um problema muito sério. Então no ano passado, ali em 2022, ela tinha um índice combinado ampliado, já considerando as receitas financeiras, despesas e receitas financeiras, de 120%. Ou seja, mesmo considerando tudo que ela ganhou, né, o custo da operação dela, as despesas da operação dela eram 20% maiores do que todas as receitas de seguros e as receitas financeiras. Isso daqui era um problema muito sério, isso daqui trazia o prejuízo ali para a operação, prejuízo operacional na operação do IRB, e eles vêm melhorando esse número ao longo dos últimos trimestres. Então no primeiro trimestre de 23 ela teve um índice combinado ampliado de 99%, sobrava uma margenzinha ali de 1% para poder fazer alguma coisa. O segundo trimestre não trouxe tanta melhoria, mas avançou bem no terceiro trimestre, então já foi para 91%, que é um nível mais parecido com outras resseguradoras e com outras seguradoras no mundo. É lógico que quanto menor esse índice combinado ampliado, melhor, mas enquanto isso o índice combinado, que considera somente a operação, seguia muito ruim e segue muito ruim até hoje, né? Então operacionalmente, nos 11 meses de 2023, a IRB ainda dá prejuízo, ainda dá o prejuízo operacional. O que tem salvo aqui o resultado dela é justamente o resultado financeiro. Então quando a gente olha aqui o resultado financeiro dela nos últimos anos, né, nos últimos trimestres, em 2022 ela teve um resultado financeiro positivo aqui de 606 bilhões, e esse ano, né, ela, por conta aí das taxas de juros altas, ela também tem se aproveitado desse movimento, né, desse momento de mercado. Então, com os juros altos, ela tem entregue aqui um resultado financeiro de 470 milhões de reais positivos. Então, o que está fazendo mesmo a IRB ter lucro líquido no ano de 23 é a questão do resultado financeiro, que é normal para as grandes seguradoras do mundo, mas o natural é que a seguradora pelo menos fique no 0 a 0
na parte aqui do operacional dela. Então o índice combinado, se fosse 100%, 99%, já seria razoável para a IRB, e aí ela ganharia dinheiro de resultado financeiro e o índice combinado ampliado seria maior. Então, assim, a IRB hoje, operacionalmente, ainda é uma empresa que queima caixa, é uma empresa ainda que não dá, assim, bons resultados. Quando a gente olha aqui, ela até mostra isso na apresentação dela, justamente que ela ainda tem consumido caixa. Então, no terceiro trimestre, ela consumiu 2,7 bilhões de reais de caixa nos últimos 12 meses até o terceiro trimestre, e agora, né, nos últimos 12 meses até o terceiro trimestre de 23, ou seja, entre terceiro trimestre 22 e terceiro trimestre 23, ela consumiu 554 milhões de reais de caixa. Então é uma empresa ainda que ainda não saiu totalmente do buraco. Ela melhorou sim, melhorou bastante nos últimos trimestres, fez aí, de certa forma, um turnaround, captou dinheiro no mercado, fez um aumento de capital para poder entrar ali nas normas regulatórias da SUSEP, mas a parte operacional da IRB ainda segue bem fraca aqui, e o que está salvando ela é o resultado financeiro, e isso é importante para o que eu vou falar a partir de agora. Então eu trouxe aqui alguns dados para mostrar para vocês o porquê que a gente segue um pouco cético aqui em relação à IRB. A gente é uma casa aqui focada em longo prazo, então se a gente não recomenda a IRB é porque a gente não gosta muito da tese para longo prazo, e eu espero deixar claro aqui para vocês o que a gente vê de tão ruim assim, ou de tão difícil, e quais são os desafios que a gente enxerga aqui para a IRB. Então, lá em 2019, quarto trimestre de 2019, antes da fraude acontecer, o que era a IRB, né? É uma das maiores resseguradoras do mundo. Para quem não sabe, a IRB ela é uma empresa que faz seguros de seguros, então ela é uma resseguradora, e ela tinha no mercado, né, ajustado, porque ela fez grupamento recentemente, ela tinha cerca de 31 milhões de ações no mercado, e o preço da ação dela ajustado era de R$ 1.239. Ela chegou a valer R$ 41, mas quando você faz o ajuste vai para 1.239, era mais ou menos no topo histórico dela ali. E o valor de mercado dela chegou a bater 39 bilhões, 38 bilhões. Então era uma empresa com valor de mercado muito alto mesmo, né? O lucro analisado lá, divulgado pela empresa antes de descobrir a fraude, era de 1,7 bilhão de reais, e ela emitia cerca de 8,5 bilhões de reais em prêmios no ano de 2019 e tinha um PL ali de 21 vezes. E qual que é um dos maiores problemas que eu enxergo? O investidor estar investindo na IRB de hoje, imaginando que ela vai voltar a ser o que ela era pré-fraude, o que eu acho muito, muito difícil mesmo. Porque hoje a empresa, depois das emissões, né, depois dos aumentos de capital, ela tem 81 milhões de ações, quase 82 milhões de ações. Ela tem um preço de ação, né, de R$ 37 antes da abertura de hoje. Então o valor de mercado da IRB hoje era de cerca de 3 bilhões de reais. Quando a gente pega o lucro anualizado, né, o anualizado não, o lucro dos 11 meses de 2023, ela deu um lucro de 110 milhões. Então ela teria ali cerca de 28 vezes PL. Mesmo que a gente considere que ela vai ter um lucro de, sei lá, 40 milhões no último mês do ano, que é bem difícil, ela iria para um lucro anual de 150 milhões e o PL dela continuaria próximo a 20 vezes. E ela é uma empresa hoje que ela tem um nível de prêmio emitido bem menor. Então, ela emite aqui cerca de 6 bilhões de reais em prêmio. Então, ela se diminuiu, ela começou a optar por aceitar menos risco, por aceitar menos prêmios, né, menos seguros ali, menos resseguros no caso. Então, ela é uma empresa que optou por se diminuir nos últimos anos justamente para focar mais em rentabilidade. Então, aqui eu acho que já dá para ver um pouco do problema. A IRB hoje é uma empresa que lucra 110, 115 milhões no ano, com 6 bilhões aí de prêmios emitidos quase, o que é bem diferente do passado, onde ela lucrava ali mais do que 10 vezes mais, e é por isso que ela valia praticamente 10 vezes mais. Então, isso a gente tem que considerar que o resultado financeiro tem ajudado bastante a empresa, o que não deve continuar acontecendo nos próximos anos aqui no Brasil. A Selic vai cair, vai chegar a 9% provavelmente agora em 24, então o lucro final de 24 da IRB possivelmente seja até menor do que o que a gente vai ver agora em 2023. Então, assim, pensando em lucro aqui, pensando em tamanho de empresa, a IRB hoje, ela é do tamanho que ela comporta ali para o resultado dela, né? No longo prazo, a gente sabe que cotação segue lucro. Então, para a IRB voltar a valer o que ela valia, né? Voltar a valer esses 38 bilhões aqui no passado, ela teria que lucrar muito mais do que ela lucra hoje. E é muito difícil isso acontecer justamente porque ela está no movimento de se diminuir, está no movimento de reduzir a exposição dela, reduzir o risco dela, e esses números aqui eles eram mentirosos. Então, assim, ela teria que multiplicar o lucro aí por mais de 15 vezes para poder chegar nesse valor que a gente está vendo aqui em 2019. Então eu trouxe aqui algumas simulações para mostrar para vocês e para a gente ponderar realmente o que pode acontecer com a IRB no futuro. Porque eu vejo muitos investidores imaginando que a IRB vai voltar a valer o que ela valia lá no passado. Então eles olham aqui a cotação, veem que a IRB valia R$ 1.239, R$ 1.240 e pensam que isso pode acontecer.
Mas isso é muito difícil de acontecer porque hoje a IRB ela tem mais de 81 milhões de ações emitidas justamente por conta dos aumentos de capital. Então, se ela valer de novo R$ 1.239, R$ 1.240, ela vai ter um valor de mercado de 101 bilhões de reais, que é muito acima do que ela valia até mesmo ali na época da fraude, onde ela divulgava números mentirosos, é verdade, mas o mercado precificava ela com base nesse lucro aqui. Então, para ela valer 101 bilhões de reais, que é muito mais do que ela valia em 2019, ela vai ter que entregar um lucro muito acima do que ela entregava em 2019, provavelmente 3 vezes mais lucro do que o que ela entregava em 2019, talvez 5 bilhões, 6 bilhões de reais em lucro, e ela está entregando 110 milhões, então é muito difícil isso acontecer, principalmente num prazo aí viável, que a gente imagina estar investindo, né, 20 anos, 30 anos, então assim, isso aqui na minha visão está fora de cogitação. Então se você investia na IRB antes ali da fraude e até hoje você não vendeu, entenda esses números que eu estou mostrando aqui. Se a empresa voltar a valer o que ela valia no passado, ela não vai valer o mesmo valor do passado, ela vai valer muito mais. Ela tem que subir tanto que ela vai valer 101 bilhões de reais de valor de mercado, o que é próximo aí ao Santander, que é uma empresa que dá um lucro anual ali perto de 8 bilhões de reais. Então, assim, para a IRB conseguir um lucro próximo, digamos assim, né, vamos colocar aqui 8 bilhões e dividir por esses 110 milhões, ela teria que aumentar o lucro 72 vezes. Poucas empresas na Bolsa conseguiram fazer isso, e nenhuma dessas empresas era uma empresa do setor financeiro, do setor de seguros, setor de resseguros, que é um setor que tem um crescimento de lucro ali bem pequeno ano após ano. Então, assim, tenha noção, né? Entenda o que eu estou falando para você nesse vídeo. Se não ficou claro, assiste de novo, repete, ou deixa nos comentários aí que eu explico novamente para vocês. Então, se é muito difícil a IRB subir ali o preço para ela valer os R$ 1.239 que ela valia antes da fraude, justamente porque o valor de mercado dela seria muito alto, o que aconteceria então se ela chegasse ao mesmo valor de mercado do passado? Quanto que ela subiria para chegar nos mesmos 38 bilhões de reais de valor de mercado que ela já valia no passado, tendo um lucro de 1,7 bi, se isso é um cenário possível? Bom, eu simulei aqui e com a quantidade de cotas que ela tem hoje, as ações precisariam subir até R$ 469 para ela poder valer os mesmos 38 bi que ela valia no passado. Então seria uma multiplicação de 12 vezes, o que já é uma coisa mais razoável de acontecer. É possível sim de acontecer, a gente já viu isso na Bolsa em prazos de 15, 20 anos. Isso aqui é possível sim, é um cenário que talvez aconteça com a IRB. Mas eu também trouxe aqui para vocês entenderem, se isso acontecer, o que isso representa em termos de retorno esperado para a IRB. Então, se ela subir realmente essas 12 vezes, né, 12,42 vezes, para chegar a valer o mesmo valor de mercado que ela valia ali pré-fraude, e se isso acontecer em 15 anos, isso significa que você teria um retorno de 19% ao ano, que é um retorno muito bom, um retorno realmente interessante, positivo, acima da média de mercado, que a gente tem aqui, o Ibovespa ele sobe em média por ano aí cerca de 12% ao ano, então seria assim um resultado interessante. Mas para isso acontecer, lembrando, ela teve um lucro líquido naquele ano, né, anualizado em 2019, de 1,7 bilhões de reais, o que é muito acima, né, do que os 110 milhões que ela teve aqui. Então é razoável a gente imaginar que essa empresa vai conseguir recuperar esse nível de lucratividade em apenas 15 anos? Eu acredito que não. Então, assim, para tentar jogar esse prazo um pouquinho mais longo para a gente imaginar que ela vai conseguir recuperar, o que eu também acho difícil, porque lembrando novamente, 1,7 bilhões de reais dividido aí pelos 110 milhões, seria um crescimento de lucro aí de 16 vezes nos próximos anos. Então talvez 20 anos seja aqui um prazo mais razoável para isso acontecer, e aí teria um retorno de 13,5% ao ano na média, pessoal. Não fiz nenhum cálculo aqui específico justamente para tentar deixar mais didático. 13,5% ao ano em 20 anos é um retorno interessante? É um retorno positivo? Sim, é acima da média. Porém, pessoal, a gente tem que considerar também o custo de capital, o custo de carrego, o custo de oportunidade de você colocar esse dinheiro em outro investimento que você talvez tivesse um retorno melhor. Então, nos próximos 20 anos, a gente vai ter empresas que vão dar um retorno de 15% ao ano, 18% ao ano, 24% ao ano, como aconteceu com a Raia Drogasil nos últimos 20, 30 anos. Então, quando você coloca na IRB, que hoje é uma empresa ainda arriscada, que ainda queima caixa, que ainda tem risco de diluição, que ainda tem um PL alto, né? Ela tem um PL ali de 28 vezes. Como eu falei, né? Aqui não está anualizado, mas se a gente, mesmo sendo otimista, dizendo que ela vai fechar o ano com 150 milhões, ela vai ter um PL de 20 vezes. Ainda é uma empresa cara. Então, você está colocando as chances contra você. É possível que essa empresa suba, é possível sim que o horizonte, inclusive do Luiz Barsi, seja um horizonte de longuíssimo prazo, 30 anos, 25 anos, ele investe dessa forma e para ele faz sentido e talvez realmente se recupere num longuíssimo prazo. Mas a gente segue aqui cético justamente porque a gente entende que, considerando o risco que você vai correr na IRB e o retorno que você vai ter em outras empresas, você tem outras oportunidades até melhores hoje no mercado. Então, por exemplo, né, a gente tem
no mercado até mesmo de seguros, a Porto Seguro, que pode ter também um retorno aqui de 13,5% ao ano nos próximos 20 anos, só que com muito menos risco. Se você investe hoje em Porto Seguro, você corre muito menos risco do que investindo em RB. E por último, a gente tem que considerar a precificação, porque a indústria de seguros é uma indústria de múltiplos baixos. Então a Porto tem um PL aqui de 8 vezes, a BB tem um PL de 9, a Caixa tem um PL de 11, e é assim no mundo todo. Inclusive a resseguradora tem até um desconto em alguns lugares, justamente porque ela tem um risco maior ali atrelado à sua operação. Então a gente tem que imaginar que daqui 20 anos a IRB ela tem que ser negociada por um múltiplo que seja mais condizente ao múltiplo negociado pela indústria. Então lá em 2044, se a gente faz esse exercício, para chegar, né, num valor de mercado, né, se ela chegar nesse valor de mercado de 38 bilhões para recuperar o que ela já foi ali antes da fraude, ela tem que ter um lucro de 4,8 bilhões de reais para ela ser negociada com PL de 8 vezes. Então, assim, é por isso que eu estou, de certa forma, um pouco cético aqui em relação à IRB, porque é uma empresa que está lucrando 110 milhões e ela precisa chegar a quase 5 para ela recuperar o seu valor do passado. Isso é muito difícil de fazer, né? Então, assim, a gente consegue contar nos dedos quais empresas aqui na história da Bolsa Brasileira que conseguiram multiplicar o lucro tanto assim num período de tempo, de certa forma, até que curto, né? Você imagina que a empresa ela vai multiplicar, se a gente fizer simplesmente essa divisão aqui, ela vai multiplicar o lucro de 32 vezes. Você tem empresas na Bolsa que multiplicaram o lucro 32 vezes, né? Provavelmente a VEG multiplicou, provavelmente a Raia Drogasil, mas em prazo de 30, 40 anos. Então, para vocês terem ideia do quanto isso é difícil, a VEG ela lucrava em 2003, 20 anos atrás, 313 milhões de reais, e hoje ela lucra 5,3 bi, uma multiplicação de 16 vezes. Uma das melhores empresas da Bolsa em 20 anos multiplicou o lucro 16 vezes, e a gente está esperando aqui que a IRB, que é uma empresa que hoje queima a caixa, vai multiplicar em 32 vezes em 20 anos. Num setor que não cresce, eu acho muito difícil. E é por isso que a gente segue aqui respeitosamente discordando aí do grande investidor do Luiz Barsi, e a gente não tem recomendação de compra de IRB. Ela pode subir, ela deve se recuperar sim. A gente imagina que ela vai voltar a ser uma empresa lucrativa, mas ela jamais vai, talvez, voltar a valer o que ela valia no passado. E mesmo que ela volte a valer o que valia no passado, a gente tem que considerar que tem outras oportunidades que a gente gosta muito mais hoje. E se você quiser conhecer essas outras oportunidades, que empresas que a gente gosta, que empresas que a gente efetivamente recomenda, é só você se tornar um assinante GA Pro. No primeiro link da descrição desse vídeo, você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante, quais são as carteiras recomendadas que a gente tem, e você pode testar por 7 dias, que se você não gostar, é só você cancelar o produto que não tem cobrança nenhuma. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, compartilha também com o seu amigo investidor que ainda tem RB na carteira, para ele entender tudo isso que eu falei, é muito importante para ele entender isso daqui, para ele tomar uma decisão. Provavelmente esse vídeo aqui deve ajudar ele a tomar uma decisão. Também deixa o like, que ajuda bastante a gente a crescer. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.